eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora McLucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a McLucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. Eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão McLucer. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso.
Boa noite, população cajamarense. Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, o 5º dia das entrevistas dos candidatos, né? Hoje a gente teve um imprevisto, um dos candidatos que estaria aqui conosco hoje, o Virgílio, teve um problema de saúde e não pôde comparecer. Então, a gente vai seguir o programa com, né, os candidatos, pela ordem que a gente tinha programado, com a Nialdaz, a professora Nil e a Rosângela, né? O tema de hoje é adoção e acolhimento institucional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de adoção legal, as adoções clandestinas, né, a chamada adoção à brasileira, também sobre a entrega voluntária de bebês, cadastro de adotantes, devolução de adotados e acolhimento institucional. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, como a doutora Glória acabou de falar, nós estamos ao vivo aqui, direto da Top TV On, nesse 5º e último dia de debates aqui entre os candidatos a conselheiro tutelar de Cajamar. Lembrando a todos que essa eleição acontece agora, dia 6 de outubro, nesse próximo domingo. Eu só gostaria que a doutora viesse aqui novamente, doutora, por favor, tá? Para que a gente possa tirar aqui algumas dúvidas, passar algumas informações, né, para os eleitores que vão votar nesse domingo. Lembrando, né, que é um voto facultativo, não é obrigatório, mas a gente faz o convite a toda a população que vá fazer esse exercício de cidadania, porque é muito importante. O conselheiro tutelar é tão importante quanto o prefeito ou vereador, que a gente vai lá de 4 em 4 anos votar, certo? Então, assim, agora também o conselheiro de 4 em 4 anos, tá? E ele vai ficar aí por 4 anos, os 5 conselheiros, tá? Para fazer algo para a criança e para o adolescente. Então, assim, eu queria aqui fazer algumas perguntas para a doutora, tá? Em relação ao dia 6 de outubro. Doutora, boa noite novamente. Boa noite, Guina. Dia 6 de outubro, domingo agora. Tá? Essa eleição do Conselho Tutelar não é só Cajamar, né? Não, ela acontece no país inteiro, né? Foi definido há alguns anos. Antigamente, a gente tinha cada município a sua data, mas foi unificado, né? Então, já tem aí 4 anos que vem acontecendo de forma unificada no país inteiro. Então, todos os municípios vão para a urna no domingo. No domingo. E quais são as expectativas das eleições aqui em Cajamar, doutora? Nós tivemos, na última eleição, cerca de 5.000 eleitores, né, voluntários. E a gente está pensando, está trabalhando aí com uma margem de 10 a 15 mil eleitores na urna para domingo. Excelente, né? E eu acredito que nessa semana aí que aconteceram os debates aqui na Top TV On, né? Acho que esclareceu muita gente, né, doutora? Sim, foi bastante difundido. É um trabalho que nunca tinha acontecido aqui em Cajamar, né? E eu vejo que nas ruas as pessoas estão falando, estão se comunicando. Às vezes até em outros municípios as pessoas falam, olha, estou vendo a reportagem, estou gostando. Então, acho que deu uma conscientizada e colocou peso para a população. Eu acho que a gente vai ter uma quantidade boa de eleitores no domingo. É uma grande dúvida dos eleitores, porque veja bem, né? Daqui a pouco a gente vai divulgar novamente quais são os locais de votação, quais são os bairros, tá? Mas a grande dúvida é, se eu voto em determinada escola, essa escola não é local de votação agora, tá? Eu posso votar em outra escola do meu bairro? Veja bem, a gente vai trabalhar com 5 polos de votação. 5 polos vão funcionar da seguinte forma. No quilômetro 43, vai ficar na escola Guilhermina Couto. Então, todos os moradores que votam costumeiramente no quilômetro 43 vão votar na Guilhermina Couto. Tá, então só um detalhe aqui, doutora. O morador que mora lá no bairro São Benedito, quilômetro 43, 42,5, tá? Que vota em qualquer outra escola aqui no bairro de Jordanésia ou no Polvi, no centro, não adianta ele ir lá, do lado da casa dele, que ele não vai conseguir votar. Ele vai votar na escola que ele vota costumeiramente. Certo. A lista que a gente recebeu do TRE, ela é uma lista por escola, ela não é por seção, ela é por escola. Então, a pessoa tem que ir na escola que ela está acostumada a votar nas eleições. Nós tivemos eleições agora em março desse ano, então todo mundo se lembra direitinho quando foi, qual é a escola que votou e vai nessa escola. Ela é a referência para você votar domingo. Mas, doutora, acho que a gente está falando de bairro, não é? Porque, veja bem, só retomando aqui, então, se a pessoa vota
no quilômetro 43, é esse exemplo que a gente tá falando aqui, tá? Ele vai lá na escola do bairro. Isso. Tá. Vamos colocar os bairros que são mais distantes, só para a gente poder Ok. fazer um comparativo. O Panunduva, por exemplo, todo mundo que vota no Demétrio Pontes vai continuar votando no Demétrio Pontes. Ok. Né? As mudanças começam, por exemplo, Cajamar Centro. Cajamar Centro tem 2 pontos de votação, normalmente, que é a Escola Suzana Dias e que é a Escola Veneranda. Então, se eu vou dar um exemplo meu. Né? Eu voto lá no centro de Cajamar e o meu local de votação sempre foi Suzana Dias. Perfeito. Então, Suzana Dias não é polo de votação agora. Aí eu vou para o Veneranda. Isso. Cajamar Centro, todos os votos vão estar no Veneranda. No Veneranda. Não Então, adianta eu sair de lá e vir aqui para Jordanésia, Não. no Antônio Pinto, que eu não vou conseguir votar. Quem vota no Suzana Dias e no Veneranda vai estar tudo centralizado no Veneranda. Tá. Aí nós temos lá o bairro do Polvilho, que a votação é no Jardim São Luís, lá na escola Professor Ronaldo Pérez Geraldi, né? Aí as pessoas que votam no Tenente, no Ana Garrido, No Polvilho, vai ser tudo centralizado na Escola São Luís, como você Certo. disse, na escola a atual Escola Ronaldo. Isso. Né? Então, vai ser os eleitores do Ana Garrido, do Tenente Marques, do Maria de Lourdes Matar, do São Luís, do SESI, Do Odir Garcia. do Odir Garcia, da Rosa Helena, da República do Panamá e do Eva Rosa. Todo Então, centralizado no... Todas centralizadas na escola do Jardim São Luís. Muito bem. E em Jordanésia, Em Jordanésia, deixa eu pegar a relação aqui. que aí o local de votação é a escola Antônio Pinto de Campos. Os de Jordanésia serão os eleitores do Walter Ribas, do Antônio Carlos, da Luci Aparecida Bertoncini, do Antônio Pinto mesmo, o do Maria Gonçalves, Maria Elcio, Elcio Cotrim, os eleitores da APAI e da Emeline. Todos no Antônio Pinto. Todos centralizados no Antônio Pinto. Muito bom. Eu acho que está muito esclarecido isso, né? E a eleição, todos sabem que vai acontecer das 9 às 17 horas, tá? E aí... Uma alteração. A gente teve uma alteração, Houve alteração? hoje. Que Isso, a bom. gente teve uma reunião hoje com o Ministério Público e foi solicitado que a eleição iniciasse às 8. Às 8. Então, será das 8 às 17. Isso. Muito legal. E aí também tem uma outra coisa aí, pelo fato de nós não votarmos no local de costume, né, no colégio eleitoral, tá? Então, nós precisamos apresentar realmente o título. Título e documento com foto. Certo. Então, são os dois, não é um ou outro, são os dois. Então, você tem que levar um documento com foto, que pode ser a sua carteira de habilitação, sua carteira profissional, ou carteira de órgãos de classe, ou alguns títulos mais recentes que já vêm com a foto, né? Tá, então, aí veja bem, quem tem o e-título no celular, pode ser? Porque o e-título tem lá a foto, né? Tem o local de votação. Eu acho que Olha, pode, eu né, acredito que doutora? com o e-título a gente consiga fazer assim, porque a dificuldade é localizar no local, né? E a identificação pessoal, essa é insubstituível, Então, não tem como. e-título, Tem que ter o documento com foto para identificar que é você que está votando. certo. E nesses locais onde acontecerão a eleição, né? Terá fiscalização, né? E essa Sim. fiscalização é da onde? É do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é isso? Também, a gente vai ter a fiscalização dos conselheiros de CMDCA, né? Todos eles foram convocados e vão estar distribuídos por todos os pontos de votação. E a gente também vai ter o Ministério Público, né? Então, a presença do promotor de justiça, ele já nos confirmou hoje a presença dele conosco. Aí ele vai passar todo domingo, né? Então, ele vai passar todo domingo e depois também vai ter um outro promotor que vem para fazer a apuração. Então, a gente vai ter o acompanhamento do Ministério Público, tem os assessores também, Marcela. Então, vão estar todos presentes no dia da eleição também fiscalizando. Tá. E essa eleição não é urna eletrônica, né, doutora? Não, infelizmente, né? Ela dá um trabalho, porque ela é feita da forma antiga, né? A São cédula de cédulas papel, de né? papel, coloca na urna, depois a apuração é feita nas mesas. É um processo ainda. Esperamos que seja a última dessa forma, né? Esperamos que daqui 4 anos a gente já tenha aí todo o cadastro biométrico dos eleitores e possamos fazer tudo eletrônico, né? Mas ainda não foi possível dessa vez. Tá. E a apuração, como que vai ocorrer, doutora? A apuração vai acontecer no ginásio de Jordanésia, tá?
a partir das 18 horas. Então, a gente está organizando as equipes para, a partir das 18, já estarem no local, também sobre a supervisão do Ministério Público. Tá? É um espaço aberto. Normalmente, as pessoas que estão mais ligadas participam, mas é um espaço aberto para toda a população que quiser participar. A gente só reserva um espaço no centro do ginásio, que é onde ficam as mesas de apuração, com as equipes que estão fazendo o trabalho. Mas é um espaço que é aberto a todos e vai ter um telão que vai estar colocando o resultado eletrônico automático. Parcial, né? Isso, vai saindo conforme... Vai apurando, cada urna já é lançado nesse telão para a população ir acompanhando. Ok. Então, a senhora acredita que no domingo à noite a gente já tem o resultado dessa eleição dos 5 novos conselheiros tutelares de Cajamar? É para isso que a gente está trabalhando, é a nossa pretensão. Muito bom, doutora. Aqui agradecer a participação da doutora Glória Franco, que ela é a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Cajamar. Esclareceu as dúvidas aqui, que também era minha dúvida, certo? Sou eleitor aqui em Cajamar e vou estar exercendo a minha cidadania nesse domingo, tá certo? Então, assim, eu acredito que tirou as dúvidas, mas se você ainda tiver dúvida, por favor, mande aqui para a gente, durante o programa, durante o debate de hoje, tá, a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês, ok? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Ok, então, depois aí das dúvidas retiradas aqui com a doutora Glória Franco, tá? Nós começamos agora, direto da Top TV On, estúdio da Top TV On, o debate dos candidatos à eleição do Conselho Tutelar de Cajamar. Então, este é o 5º dia de debate entre os candidatos a conselheiro. Tá? Na segunda-feira, nós recebemos aqui, tá, os candidatos Damião de Paiva Queiroz, Denise Marques Carreteiro, Elaine Cristina Nascimento Tuca. Na terça-feira, foi a vez dos candidatos Gláucia Fogaça de Almeida, Kleber José Araújo, Renata Cirino Ferreira e Valquíria Correia de Oliveira Soares. Na quarta-feira, 2 de outubro, nós tivemos aqui, nessa bancada, os candidatos Amaral Maurício Moura da Silva, Manuelita Aparecida Barbosa Mendes, Marivalda Nunes e Otonei Soares Garcia. Ontem, na quinta-feira, foi o dia de Érica Macedo Brahim, Gláucia Mendonça dos Santos, Odair Tomé e Zenilda Gonçalves dos Santos. Fechando os ciclos de debates, hoje, essa noite, nós temos o prazer de receber aqui 2 candidatas, tá? Entre os 18 inscritos, que são elas, Nialdaz de Araújo Pereira, conhecida como Professora Nil, e a Rosângela Aparecida Santos Manfrini, tá? Nós teríamos 3 candidatos nessa noite, porém, o candidato Virgílio Gonçalves Neto não pôde comparecer por motivos de saúde, mas o nome dele, o microfone que ele usaria, está lá à disposição, tá? Essa é a regra do debate. Mesmo que o candidato não compareça, tá? O nome dele continua aqui no debate, tá certo? Lembrando que a ordem do dia dos debates se deu através de sorteio entre todos os candidatos. Esta é uma oportunidade para você, eleitor, avaliar o conhecimento e decidir quem tem mais condições de assumir uma das 5 vagas nos próximos 4 anos de conselheiro tutelar de Cajamar. A nossa maior preocupação é que esses encontros sejam úteis para você. A eleição para conselheiro tutelar de Cajamar ocorrerá, como eu já disse, nesse domingo, 6 de outubro, das 9 às 17 horas. Nós aqui da Top TV On, nós estaremos o domingo inteiro, domingo todo, nas escolas onde vão acontecer a eleição, para pegar depoimento, para pegar aqui a entrevista dos eleitores. Também, quem sabe a gente consegue pegar a entrevista também dos candidatos, né? E, após a eleição, nós também estaremos lá no Ginásio Esportes, o Ginásio Esportes Manuel Alves, aqui em Jordanésia, para fazer a apuração ao vivo. Como nós fizemos aí na eleição do prefeito, a gente vai fazer igual na eleição aqui do Conselho Tutelar, que é tão importante quanto a eleição de prefeito. Então, a gente vai estar ao vivo no Ginásio Esportes, aqui direto também no estúdio da Top TV On. Então, se você não for até o ginásio para assistir a esta apuração, tá? Vá lá no celular e assista diretamente aí pelo Facebook da Top TV On, ok? E na segunda-feira, nós receberemos aqui à noite,
né, os 5 conselheiros eleitos. Tá? 7h30 da noite, nós teremos aqui os 5 conselheiros eleitos e nós fizemos convite para algumas autoridades também. Tá? Quem sabe nós teremos aqui várias pessoas falando a respeito desse dia de democracia que aconteceu, né? Aí já aconteceu aqui em Cajamar. Tá certo? Então a eleição, né, como eu disse, vai acontecer no bairro São Benedito, na escola Guilhermina Couto de Oliveira. No centro de Cajamar, a escola Veneranda de Freitas Pinto. Em Jordanésia, a escola Antônio Pinto de Campos. No Polvilho, a escola Ronaldo Pérez Geraldi, a antiga escola Jardim São Luís. No Ponunduva, a escola Demétrio Rodrigues Pontes. Vamos conhecer agora as regras do debate. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos respondem às perguntas feitas aqui pelo mediador. Um candidato responde a pergunta em 2 minutos e o outro candidato faz o contraponto em 1 minuto. Todos os candidatos, ou no caso, as candidatas que hoje aqui estão, responderão uma pergunta e farão um contraponto. No segundo bloco, elas respondem as perguntas elaboradas pelos internautas. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção aqui de quem está assistindo ao debate de hoje. Mande aqui as perguntas, nós precisamos de vocês novamente, para que a gente possa fazer essas perguntas aqui para as 2 candidatas que hoje estão se apresentando aqui. Ok? Então, mande as perguntas na Facebook, Top TV On ou inbox. Tá? No terceiro bloco, as candidatas terão 1 minuto para fazerem perguntas entre si. O tema é livre, a réplica terá 1 minuto também e a tréplica terá 30 segundos. No quarto e último bloco, é a vez do pinga-fogo. Para cada pergunta feita pelo mediador, o candidato só poderá responder com sim ou não. Ainda terá 1 minuto para as considerações finais. A ordem das respostas foi definida agora há pouco num sorteio. Lembrando a todos que estão nos assistindo que o tema de hoje é adoção e acolhimento institucional. Adoção e acolhimento institucional. Ok? Vamos começar então esse debate com a apresentação das candidatas. Então, cada uma terá 1 minuto para fazer a sua apresentação e dizer por que quer ser conselheira tutelar nos próximos 4 anos aqui em Cajamar. Tá? Então, conforme o sorteio feito antes do debate, aqui no estúdio, a primeira a dizer que quer ser conselheira tutelar e se apresentar é a candidata Rosângela. Por favor, Rosângela, você tem 1 minuto. Boa noite a todos. Meu nome é Rosângela, meu número é 15. Eu me preparei muito para chegar até aqui. Obtive o 2º melhor resultado dentre os finalistas na prova de conhecimentos específicos e redação. Eu sou formada em Letras, Comunicação Social e pós-graduada em Gestão de Negócios. Atuei como professora no ensino médio para alunos do 1º ao 3º ano. Fui professora universitária e professora do EJA. Também atuei por quase 10 anos em instituição acolhedora com crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Na última instituição pela qual eu passei, eu fiquei por 8 anos consecutivos. Me candidatei, esses são alguns dos motivos pelos quais eu me candidatei a conselheira tutelar aqui da cidade de Cajamar, porque me sinto pronta e bastante segura para prestar um serviço de qualidade às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Obrigada. Ok, Rosângela, obrigado. E a segunda e última candidata da noite, do debate, né? Porque, como eu falei aqui, agora nós estamos completando 17 candidatos que passaram aqui por esse debate. Então, a última candidata a se apresentar é a candidata professora Nil. Por favor, professora, a senhora tem 1 minuto para se apresentar. Primeiramente, boa noite. Sou a professora Nil, tenho 38 anos. Atualmente moro no bairro do Ponunduva. Sou pedagoga formada, tenho pós-graduação em educação infantil. Trabalhei 1 ano e 6 meses no Espaço Bem Viver, onde eu exerci o cargo de educadora social. Desde cedo, acho muito importante o trabalho com criança, porque o trabalhar com a criança de hoje vai refletir no adulto que ela virá se tornar amanhã. Desde já, agradeço aqui a oportunidade de todos, e o meu número é 11,
e domingo conto com o seu voto. Muito obrigado. Ok, candidata, a senhora tem ainda 15 segundos para utilizar, gostaria? Não. Muito bom. Então, e lembrando a você que está assistindo esse debate, você também pode participar. É só mandar a sua pergunta aqui, através do Facebook, Top TV On Brasil, ou também mandar essa pergunta em box, ok? Tá? Então nós vamos a um breve intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Ponunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. E olha, você que está aqui, direto aqui da Top TV On, assistindo a esse debate, esse é o primeiro bloco entre as candidatas aqui, a professora Nil e a professora Rosângela. Lembrando mais uma vez que nós teríamos aqui o terceiro candidato, o candidato Virgílio, porém ele não pôde comparecer por motivos de saúde. Nesse primeiro bloco, é o bloco que eu vou fazer a pergunta, ou as perguntas para as candidatas. Tá? Elas têm 2 minutos para responder a pergunta que eu farei, tá? E vão fazer depois o contraponto. A primeira pergunta será feita para a professora Nil, e o contraponto, logicamente, que será feita pela Rosângela. Tá? Professora Rosângela também, né, Rosângela? Ok? Tá? Então vamos lá, Nil. A tua pergunta. Adoção, segundo o ilustre jurista Orlando Gomes, é o ato jurídico pelo qual se estabelece, independentemente de procriação, o vínculo da filiação. Em outras palavras, adoção é o procedimento legal no qual uma criança ou um adolescente se tornam filhos de uma pessoa ou de um casal com os mesmos direitos que um filho biológico tem. No Brasil, a adoção é prevista desde 1828, porém, foi só com o Código Civil de 1916 que um procedimento de adoção foi estabelecido. A pergunta que faço para você, professora Nil, é: por que o processo de adoção é tão demorado? Você tem 2 minutos para responder. Então, é que a adoção é um ato muito delicado, né? Quando se fala em adoção, a família que vai procurar uma criança ou um adolescente para adotar, ela realmente tem que estar preparada para isso. Porque a partir do momento que você vai entrar em uma fila de espera para adotar alguém, você
tem que pensar que aquela criança ou adolescente já está ali com o seu psicológico bastante abalado. Então, é por isso que a nossa lei continua ainda um pouco rigorosa. Mas se a gente for analisar há 40 anos atrás, a questão de adoção mudou bastante. Antigamente exigia muito para adotar só casais que não tinha filho biológico, casais, no caso, homem e mulher casado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, uma pessoa de 18 anos pode adotar. Hoje em dia, a adoção também homoafetivo está sendo liberada. A questão também de uma pessoa solteira pode adotar. Enfim, então mudou bastante porque o foco é adotar a criança e ter essa responsabilidade, né, do cuidar e dar amor, e é isso. Por isso que a adoção no Brasil continua exigente em relação a isso. É adotar e criar como filho e ter também todos os direitos que um filho biológico tem perante a nossa lei. Ok, candidata, você ainda tem 12 segundos, gostaria de utilizar? Não, não. Não? Então vamos fazer aqui o contraponto com a candidata Rosângela, que ela tem 1 minuto. Por favor, professora. Bom, na verdade, complementando ao que a professora Nil disse, somado a todas essas questões que ela apontou, a adoção ainda se torna um pouco morosa no Brasil, porque existe uma incompatibilidade muito grande entre as crianças que estão disponíveis para adoção e as pessoas que são pretendentes a adotar. Hoje, a grande maioria, o Brasil tem em torno de 5 mil crianças em situação de adoção, segundo o Cadastro Nacional de Adoção. Dessas 5 mil crianças, quase que 70% são adolescentes. E o Cadastro Nacional de Pessoas que Pretendem Adotar no Brasil gira em torno de 42 mil pessoas. Mas a grande maioria ainda procura crianças na primeira infância. Ou seja, crianças que têm o índice 10%, se não me falha a memória, querem crianças de até 6 anos de idade. Por isso que a conta não fecha. Ok, professora, muito obrigado. Então aqui já foi a primeira rodada de pergunta, onde a pergunta foi feita para a professora Nil e o contraponto foi feito pela Rosângela. Agora a pergunta é para a Rosângela e o contraponto será feita pela professora Nil. Então vamos lá. Pergunta, Rosângela. Primeiro eu vou fazer a mesma coisa da primeira pergunta, vou ler um pequeno texto aqui, né, um trecho de um texto, e depois eu faço a pergunta. Cotidianamente, nos deparamos com casais expressando o desejo de serem pais e, em alguns casos, recorrem à adoção para que o sonho se torne realidade. Pois bem, muitas famílias têm a adoção como uma fantasia, idealizam crianças perfeitas, acreditam que o casamento permanecerá firme com a chegada de um novo membro e que todos os problemas acabarão, porém não é bem assim. Visto que ninguém é perfeito, criança necessita de paciência, carinho, respeito e muito, muito amor. Ou seja, ser pai e mãe exige zelo, atenção e tempo, e o que muitos não têm, e assim acabam transformando o sonho em pesadelo. A pergunta que eu faço para você, Rosângela, é: como que o conselheiro tutelar pode auxiliar um casal no caso de arrependimento da adoção? Você tem 2 minutos, Rosângela. Bom, na verdade, o processo de adoção no Brasil, ele é quase que 100% do processo conduzido através do Ministério Público e do juiz da Vara da Infância e da Juventude. O conselheiro tutelar, no seu papel de conselheiro e orientador, ele pode conduzir esta família para um acompanhamento psicológico, para uma rede de atendimento interdisciplinar, para que essa família receba o amparo e a assistência, visto que esta criança já veio de uma situação complicada, ela veio de um abrigo, de um acolhimento, ela já passou por uma situação de rejeição, muito provavelmente, da primeira família. Então,
Fora as questões naturais que são pertinentes de toda e qualquer criança, ainda soma-se a isso a situação de ser uma criança com sentimento de rejeição. Então, o que o conselheiro pode fazer é orientar e conduzir, fazer encaminhamentos para que esses pais possam ser atendidos e amparados pela rede de assistência, que são psicólogos, que são pessoas que vão dar toda a assistência e amparo para que se confirme o vínculo afetivo entre essa criança e entre esses pais. Na verdade, todas as mães que não podem, as mulheres que não podem ter filhos, elas buscam na adoção uma forma de realização. Nós, profissionais que atendem a população, a gente tem que ser destituídos de julgamentos e de preconceitos para que a gente possa orientar melhor essas famílias e reafirmar o vínculo afetivo entre mães e filhos. Ok, Rosângela, muito obrigado. E o contraponto agora é feito pela professora Nialdaz. Professora Nil, por favor, professora, 1 minuto. Concordo plenamente com a minha colega Rosângela, né? Tem que ter muita cautela e o nosso papel realmente de conselheiro não é estar julgando ninguém. Precisamos realmente rever o que está acontecendo no meio dessa família e ter cautela, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala em mexer no seio familiar, a gente tem que ter uma certa restrição e procurar entender o que realmente está acontecendo antes de julgar. E é isso. Ok. Você tem 25 segundos que eu gostaria de usar? Não. Muito bom. E aqui foram as 2 perguntas feitas aqui para as candidatas. Hoje presente aqui a professora Nil e a Rosângela, tá? Mas tem muita gente participando aqui na nossa live, mandando perguntas. Isso é muito bom. A gente sabe que vocês estão antenados, tá? Quero deixar aqui os abraços aqui da Top TV On para a assistente social Sueli Muniz. Obrigado, Sueli, pela participação. Também ao enfermeiro Marcos Bigardi, tá? Vamos lá, a Wanda Quadrati, muito obrigado, Wanda. Sueli Franco, o Masatoshi, o doutor Thales Garcia dos Santos, obrigado, doutor. O Gilson Silva, o José Mauro Castro Magalhães. José Mauro, amanhã a Top TV 1 tá aí com você, tá? Fazendo a entrevista aí com a Magic Paula, hein? 10 horas da manhã, ok? Tem muita gente nos assistindo, daqui a pouco eu mando os abraços aqui da Top TV 1 aí para todos. E assim nós concluímos o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco, em que o candidato vai responder as perguntas do internauta. Voltamos já. Então, você que ainda não mandou as perguntas aqui, mande, ainda dá tempo, ok? Até daqui a pouco. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Ponunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes.
E aí, você que está ligado aqui na Top TV On, assistindo ao debate aqui dos conselheiros tutelares de Cajamar. Voltamos, né, ao debate promovido aqui pela Top TV On, aos candidatos. E nesse segundo bloco, os candidatos responderão, ou as candidatas, né, responderão perguntas feitas pelo internauta. A lógica é a mesma do primeiro bloco. Todas as candidatas, ou as duas candidatas que estão aqui, elas responderão uma pergunta e farão um contraponto, tá? Então, tudo bem? Vamos lá para a primeira pergunta aqui do internauta. E quem é que vai responder a pergunta do internauta é a Rosângela, tá? E o contraponto, logicamente, que vai ser feita pela professora Nil. Então, primeira pergunta aqui na tela, vamos lá? Ah lá, pergunta é da assistente social Sueli Muniz. Muito boa pergunta, hein, Sueli? Rosângela, você concorda com a adoção por casais homoafetivos? Então, eu vou repetir a pergunta, tá, Rosângela? Você concorda com a adoção por casais homoafetivos? Ok? Sueli, né? Sueli, obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, como eu disse há pouco, eu acho que as pessoas da rede de atendimento a pessoas, famílias, o conselheiro está entre elas, a gente tem de ser destituídos de todo e qualquer julgamento, de todo e qualquer pré-julgamento. O que uma criança precisa é de amor, é de cuidado, é de carinho, é de atenção, é de educação. O que ela precisa é de um lar, onde ela se sinta segura, protegida, e isso não importa se ela vai ter um pai e uma mãe, se ela vai ter só um pai, se ela vai ter só uma mãe, até porque na adoção pode-se adotar casais, pode-se adotar pessoas, indivíduos a partir de 18 anos. Então, o que uma criança realmente precisa para sobreviver com segurança é amor, é carinho, é educação, é proteção, é um lar que a acolha. Portanto, o conselheiro, no papel de conselheiro, deve proteger a criança no sentido do que eu acabei de dizer, de ser um lar que ela receba o que ela precisa, carinho, amor, atenção, independente se vai ser um pai, uma mãe, só uma mãe, duas mães ou dois pais. É isto. Muito obrigada. Ok, Rosângela, você ainda tem 40 segundos, gostaria de utilizar? Não, obrigada. Muito bom. Então, o contraponto aqui feito aqui pela professora Nil. Por favor, professora, você tem 1 minuto. Oi, Sueli, boa pergunta, viu? Eu concordo plenamente, né? Afinal, o ECA veio só para acrescentar nessas novas leis e quebrar um pouco esse tabu que uma criança só pode ser adotada por casais homem e mulher. Sendo que no nossos orfanatos, as crianças que estão lá, elas foram feitas, né? Por casais heterossexuais e não por homoafetivos. Mas concordo sim e sou a favor plenamente. O que importa para uma criança é amor e ter o respeito, né, por cada direito que o ECA fala e a nossa Constituição também. Muito bom. Ainda você, professora, tem 19 segundos, gostaria de utilizar? Não. Tá. Então vamos aqui para a segunda pergunta feita aqui pelo internauta. E a segunda pergunta, quem vai responder é a professora Nil. Ela terá 2 minutos aqui para responder essa pergunta. E quem vai fazer o contraponto é a Rosângela. Tá? Vamos aqui para a pergunta aqui na tela. O internauta, o Gilson Silva. Obrigado, Gilson, mais uma vez pela participação. O Gilson. Então pergunta aqui para a professora Nil. Uma criança ou adolecente abrigada numa instituição de acolhimento por ter seus direitos violados deve voltar para a sua família? Se sim, de que maneira? Então, por favor. Olá, Gilson, boa noite. É uma situação bastante delicada, né? Só o fato de uma criança e adolescente já estar num abrigo já mostra que alguma coisa já esteve errado ali no seu lar. Quando lembramos também em abrigo, a gente não quer dizer que todas as crianças que estão lá estão para adoção. Pelo contrário, a gente tem que rever esse conceito, né? Porque de repente aconteceu alguma coisa no seu seio familiar e por algum motivo aquela criança está ali, até mesmo para a sociedade aqui fora, o conselheiro tutelar, a justiça, está melhorando, né, aquela família para depois voltar para o seu lar se necessário, né? E é isso. Muito bom. Então, 1 minuto e 12. Gostaria de utilizar, professora? Não.
Tá, então nós vamos aqui para o contraponto aqui da Rosângela. Rosângela, você aqui vai fazer o contraponto da pergunta feita aqui pelo internauta Gilson, por favor, Rosângela. Complementando o que a Nil disse, eu acho que é extremamente importante a reinserção ao lar, porque se você perguntar para toda criança o que ela quer, é estar de volta ao lar. A criança, ela tem uma importância, um afeto muito grande com relação à mãe. Ouvi um caso de um adolescente que, de frente ao juiz, ouviu a mãe dizer que preferia ficar com o cônjuge, com o atual cônjuge, do que ficar com o adolescente. E perguntaram para ele o que ele achava a respeito da resposta da mãe. Ele disse que não entendia muito o porquê da resposta dela, mas ainda assim ele disse: mãe é mãe. Então, eu acho que tudo o que nós pudermos fazer para inserir esta criança de volta ao lar e fortalecer a família, é válido o resgate, sim. Obrigada. Muito obrigado, Rosângela. E aqui a gente encerra aqui esse bloco com as perguntas feitas aqui pelos internautas. No caso aqui hoje específico, né, os internautas sorteados foram a assistente social Sueli Muniz. A Sueli trabalhou muito tempo aqui no Fórum de Cajamar, né? Conhece a respeito desse assunto muito bem, né, o Sueli. E ao Gilson Silva, tá? Gilson, obrigado mais uma vez, tá? Tem muita gente aqui assistindo ao debate. Quero deixar um grande abraço ao DJ Deni Vegas, tá? A Gláucia Mendonça dos Santos, ao Fernando Kiss, aí, proprietário do Amazon Flavors, é isso, né, Wagner? Tá? A professora Marta Mello, obrigado, Marta. Ao Gilvan Pereira dos Santos, também está nos assistindo. Tânia Alves, Ricardo Espírito Santo, Carlos Eduardo Rodrigues. Tá? Daqui a pouco eu mando mais abraços aqui para as pessoas que estão curtindo aqui esse debate. Chegamos ao final do segundo bloco, em que os candidatos ou as candidatas à conselheira tutelar de Cajamar responderam perguntas feitas pelo internauta. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco. Até já. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Olá, Boa noite, amigos da Top TV On. Nós estamos aqui ao vivo ao debate dos candidatos ao Conselho Tutelar de Cajamar, que a eleição vai acontecer agora nesse domingo, 6 de outubro. E esse é o terceiro bloco do debate. Fizemos aqui o primeiro e o segundo, e esse é o terceiro. Vai funcionar assim.
conforme a ordem estabelecida por sorteio, vou chamar as candidatas e elas poderão escolher, ou no caso, só temos duas, né? Então, a candidata que for feita a primeira pergunta, logicamente que a segunda que vai fazer aí o contraponto, vai fazer a réplica e depois a tréplica, tá? A pergunta pode ter até 30 segundos, ok? Até 30 segundos. A resposta em 1 minuto. E a candidata que fez a pergunta terá direito à réplica de 30 segundos. E a candidata que respondeu terá direito à tréplica de 30 segundos. Aqui, no caso, só as duas, então a gente nem vai falar a regra toda, porque só cabe as duas, ok? Então, assim, o sorteio feito anteriormente, né? Elas podem fazer perguntas que quiserem, ok? Só não é permitido fazer nenhuma ofensa pessoal. Se houver qualquer ofensa pessoal, qualquer coisa que passe do tom, a direção do debate, que está sendo representada aqui pela doutora Glória Franco, tá? Ela é a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Cajamar, ela está muito atenta e, no caso desse, ela cortará imediatamente o áudio, ok? Vamos lá, então, a pergunta, e quem vai fazer a pergunta é a Rosângela, a resposta é da professora Nil. Rosângela, por favor, você tem até 30 segundos para fazer a pergunta para a professora Nil. Bom, eu queria perguntar para a Nil, para que ela falasse um pouquinho a respeito dos impactos de uma criança que é devolvida após uma adoção. Ok, então pode responder, professora. É um assunto bem complexo, né, quando falamos em criança, porque dependendo do impacto que uma criança tem, ela pode estar levando isso para o resto da sua vida. Por isso que é tão cautelosa, né, em relação à adoção. Torno a lembrar que é um passo muito importante quando a gente determina que vai adotar uma criança ou um adolescente. Tem que tomar cuidado, porque não deve ser fácil para uma criança. Aquilo que eu falei lá atrás e continuo alertando, a criança já está no espaço esperando ser adotada, já está com seu psicológico bastante abalado e tem que rever. Se você tem um companheiro ou companheira, se for adotar, pergunte para ele, converse com ele. Se for solteiro também, pergunte. Porque é muito importante para uma criança. Ela tem que entrar no lar para ser seu filho. Ok, professora, muito obrigado. Então, nós temos aqui a réplica da Rosângela. Por favor, Rosângela, você tem 30 segundos. E complementando, né, acho que deixam marcas que às vezes podem ser irreparáveis. Então, essa criança precisa ser assistida por psicólogos, e da importância da gente fazer, aliás, do Estado, fazer avaliação rigorosa, criteriosa, para que todas as adoções tenham uma única via, né? Uma mão só, para que não tenha o retorno desta criança, porque as causas... Rosângela, por favor, 30 segundos, estourou seu tempo. Obrigada. A tréplica, por favor, professora Nil, 30 segundos. É realmente mesmo, é um assunto difícil de falar. Eu também, como educadora, às vezes em sala de aula, já me deparei muito com alguns tipos de situações, rejeição da família. Tenho pessoas também que hoje eu conheço, ao qual morou com famílias, depois a família, ao crescer, né, a família não quis mais saber, e até hoje essa pessoa adulta carrega consigo bastante ressentimento. Ok, então, professora, muito obrigado. Agora a pergunta, quem faz é a professora Nil para a Rosângela. Por favor, até 30 segundos, professora. Eu queria perguntar para você, professora Rosângela, em relação à adoção, também, que é o nosso tema agora. E o que você acha quando se fala que os avós não podem adotar um neto? Na verdade, de acordo com o ECA, os avós e irmãos não podem adotar. Ele pode até ter a guarda, mas ele não pode adotar. É bem verdade que, assim,
existe toda uma questão do vínculo afetivo, que muitas vezes a criança estabelece com os avós, e hoje isso é muito comum, até em função da gravidez precoce, muitas avós acabam criando os netos, e aí, na verdade, ela acaba tendo a guarda, mas ela não pode, pela lei, ela não pode adotar o neto, né? E a gente convive com esse problema 10 segundos. Porque ele vai ser criado pela avó, mas não é a mãe. Obrigada. Ok, Rosângela, obrigado. A réplica, por favor, professora Nil, 30 segundos. É verdade, foi um assunto que quando eu estudei também eu fiquei meio assim, mas pela lógica de natureza, para uma criança estar nesse meio, né, ao mesmo tempo que a avó vai ser a mãe, é confuso para a cabeça da criança. Tem um caso familiar meu, né, a qual uma mãe também deixou a guarda para a avó, essa pessoa cresceu com a avó, hoje não mora com a mãe, e hoje também adulta, ela sempre se pergunta por que a minha mãe não me criou e não a minha avó. Então são sequela pro resto da vida. Ok, muito bem. Estourou seu tempo. Rosângela, a tréplica. Bom, sem contar que acaba criando uma confusão na cabeça da criança, porque ora ela chama de avó, e dada a convivência, ela chama de mãe, e a criança acaba perdendo um pouco da referência de quem efetivamente é a mãe, né? Porque às vezes a mãe é pouco presente e isso acaba gerando uma dúvida. Às vezes a avó cria de um jeito. Obrigado, Rosângela, estourou seu tempo. Obrigada. Tá? E assim, nós chegamos ao final aqui desse terceiro bloco entre as candidatas, perguntando uma para a outra. Tá? E nós vamos deixar aqui os abraços para quem está nos assistindo. O Alessandro Tchuca, a Michele Aparecida, Márcia Coelho, Maria Cecília, ao Cristiano Diegues, Andréia Ribeiro, Flaviane Fábio Montanaro, tá? Tem muita gente aqui, é o Dauri Lopes, Rosineide Demétrio, muito bom. Daqui a pouco a gente fala de mais pessoas que estão curtindo a nossa live. Ok? E com essas respostas, nós terminamos o terceiro bloco dos candidatos às 5 cadeiras do Conselho Tutelar de Cajamar para o quadriênio de 2020 a 2023. Você pode participar, dar a sua opinião através da hashtag DebateTopTV1. Dê a sua opinião, diga o que você está achando do debate, faça críticas, faça sugestões, participe você também. Este é um debate interativo, você participa e nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com o bloco do Pinga Fogo. Até já, 1 minutinho. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso.
E aí, galera da Top TV On, nós estamos aqui ao debate dos conselheiros tutelares de Cajamar, tá? A eleição acontece agora, dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas. E nós estamos no quarto e último bloco desse debate. Quarto e último bloco do debate realmente que foi da semana inteira, tá? E hoje nós estamos chegando ao final desse ciclo, tá? Então agora as candidatas, elas vão responder pergunta, né, que nós chamamos nesse bloco de pinga-fogo. Então, vai funcionar assim. A produção do programa preparou 2 perguntas cujas respostas são simplesmente sim ou não. As candidatas vão responder e levantar umas plaquinhas que elas têm na mão. Ao mesmo tempo em que elas respondem se sim ou se não, elas levantam a placa. Vou fazer uma rodada com elas. No final eu repito a pergunta e as candidatas ao mesmo tempo levantam a placa, aí não precisam responder o sim ou não no microfone, é só levantar a placa. Então, acredito que as candidatas já entenderam como que é o esquema e vou fazer a pergunta a vocês, ok? Então, primeira quem vai responder é a Rosângela, ok, Rosângela? Ok. Então, a pergunta é: Rosângela, durante o processo de adoção, é obrigatório participar de um grupo de apoio? Sim ou não? A plaquinha e o microfone, por favor. Sim. Ok. A mesma pergunta vai para a professora Nil. Professora Nil, durante o processo de adoção, é obrigatório participar de um grupo de apoio? Sim ou não? Sim. Muito bem, agora as duas vão responder juntas somente com a plaquinha. Durante o processo de adoção, é obrigatório participar de um grupo de apoio? Sim ou não? Ok. A segunda e última pergunta, quem vai começar é a professora Nil. Professora, a criança adotada, ela pode ser devolvida? Sim ou não? Por favor, a plaquinha e o microfone. Não. Ok, então, Rosângela, tá? A criança adotada, ela pode ser devolvida? Sim ou não? Microfone? Sim. Muito bem. Agora a pergunta ao mesmo tempo para as duas. A criança adotada, ela pode ser devolvida? Sim ou não? Só na plaquinha? Ok. Muito bom. E nós chegamos aqui ao encerramento desse quarto e último bloco, né? Foi muito esclarecedor. Estamos chegando ao final desse debate, tá? E agora as duas candidatas aqui terão 1 minuto para fazer as considerações finais. Lembrando mais uma vez que a ordem foi estabelecida, apesar de ser só 2, a ordem foi estabelecida através de sorteio, ok? Cada uma de vocês tem 1 minuto para as considerações finais, e a primeira a fazer isso é a candidata professora Nil. Professora, por favor, 1 minuto. Primeiramente, boa noite de novo. Obrigada aqui vocês da TV On de Cajamar por dar para a gente, candidata essa semana, estar se apresentando e vocês conhecerem um pouquinho da nossa trajetória, tá? Eu conto com vocês no próximo domingo. É muito importante para a nossa cidade, os conselheiros tutelar, né? E lembrando que os 5 que vão ser eleitos, vai trabalhar com nossas crianças e adolescentes. Tá? Conto com vocês, meu número é 11 e quero desde já também agradecer a minha família pelo apoio, aos meus colegas que conhecem meu trabalho e um beijo enorme para minha filha Beatriz. Eu te amo, filha. Ok, professora, você ainda tem 15 segundos, vai utilizar? Não. Então, agora é a vez da candidata Rosângela, que também terá 1 minuto para fazer suas considerações finais. Por favor, Rosângela. Bom, esses dias andando pelas ruas, fazendo campanha, eu recebi abraços, eu recebi elogios, eu recebi votos de boa sorte, eu recebi conselhos, eu ganhei amigos, eu conheci pessoas maravilhosas que conhecem muito sobre o ECA, que são engajados pela causa. E eu fiquei muito feliz, foi uma experiência ímpar, foi muito bom e eu quero agradecer a todos vocês que despenderam um tempo da atenção de vocês para me conhecer e para me ouvir. Muito obrigada.
Quero agradecer à minha família e aos meus amigos pelo apoio. No domingo, dia 6 de outubro, eu conto com vocês, eu espero vocês na urna. Votem 15, votem Rosângela. Eu conto com você e você poderá contar comigo. Muito obrigada. Ok, Rosângela, tem 5 segundos, vai utilizar? Obrigada. Então, quero agradecer aqui as 2 candidatas que hoje estiveram nesse debate, tá? E chamar a atenção de todos os eleitores de Cajamar, tá? Você pode decidir o futuro do Conselho Tutelar de Cajamar. É você mesmo. Nós aqui da Top TV On esperamos ter contribuído com isso, esclarecendo ideias, mostrando os candidatos frente a frente com o eleitor aqui, diretamente da Top TV On. E aí, no próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, hoje é sexta-feira, né? Então, domingo, tá? A partir das 8, nas escolas que nós mencionamos aqui no começo desse debate, tá? Vá lá, exerça a sua cidadania, tá? Quero agradecer aqui a todos, né, que participaram do debate durante essa semana inteira, tá? No primeiro dia, na segunda-feira, tivemos 3 candidatos, no segundo dia 4, no terceiro mais 4, no quarto dia outros 4 e hoje nós tivemos as outras 2 candidatas. No total nós temos 18 candidatos inscritos e desses 18, 17 participaram desse debate. Então, nós realmente acreditamos que foi muito, muito esclarecedor para todos, tá? Que ainda estava em dúvida em quem votar ou estava em dúvida o que é o Conselho Tutelar. Então, essa semana foi para isso. A programação da Top TV On, essa semana foi mudada. Nós não tivemos os programas de costume, então, nessa semana somente foi feito através do debate ao Conselho Tutelar de Cajamar. Foi uma grande prestação de serviço a toda a população cajamarense. Eu quero deixar aqui um grande abraço, um carinho muito grande para o Wagner Oliveira, que é o dono aqui do estúdio da Top TV On, tá? Que, olha, ele não mediu esforços para fazer esse serviço, tá? Porque se você, eleitor, você imaginar, tá? O estúdio aqui, ele não recebe nem verba municipal, nem verba estadual e muito menos verba federal, tá? Nós temos aqui, de alguns programas, nós temos patrocinadores, mas o debate não houve patrocinador. Foi uma dedicação total dessa pessoa que a gente tem um carinho muito grande, Wagner Oliveira. Wagner, de coração, muito obrigado, tá, por essa prestação de serviço, tá certo? Também quero agradecer aqui ao Masatoshi, tá, que deu uma grande força para todos nós aqui, tá? Desde a semana passada a gente está aqui organizando esse estúdio, fazendo o melhor, tá, para receber aqui aos candidatos, tá? E o Masatoshi foi um grande parceiro nosso. Obrigado, Massa, tá certo? Também agradecer aqui a doutora Glória Franco, tá? Porque fez esse serviço com maestria. E a gente tem certeza que no domingo a gente vai ter, essa eleição vai ser muito boa, porque ela está se dedicando totalmente para que as coisas realmente saiam no consenso. Tá certo? Então, doutora, de coração aqui de todos da Top TV On, a gente quer agradecer, tá, o carinho que a senhora tem por todos os cajamarenses, tá? E por nós aqui da Top TV On. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? São pessoas assim que a gente precisa nessa cidade, nesse município que nós amamos demais, tá? Todos que estão aqui estão fazendo por amar Cajamar. Obrigado a todos, tá? As 2 candidatas aqui, desejo sorte no domingo, tá? E não esquecendo, na segunda-feira, às 19h30, nós teremos aqui, no estúdio da Top TV On, tá? Os 5 eleitos, aí não serão mais candidatos, os 5 eleitos do Conselho Tutelar de Cajamar, que vão tomar posse a partir de janeiro de 2020. Mas eles estarão aqui falando a respeito aí dessa eleição, falando um pouquinho do que foi participar desse debate aqui na Top TV On, tá? E também com algumas autoridades, e logicamente que junto com esses 5 eleitos, nós teremos aqui a presença da presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, a doutora Glória, e o conselheiro Massa, tá certo? Nós gostaríamos de agradecer aqui, um agradecimento também especial ao nosso cameraman, né, o Evaldo Barreto, tá, que veio aqui a semana inteira, de segunda a sexta-feira, tá, para fazer um trabalho também de qualidade. E, olha, o mais importante de tudo isso, gente, é voluntário, tá? O Evaldo aqui não está recebendo R$1 para o serviço que ele prestou para todos nós, tá? E quando eu falo para todos nós, não é só nós aqui de Cajamar,
tá certo? É para o Brasil inteiro, porque lembram, né, durante a semana nós tivemos gente participando lá de João Pessoa, na Paraíba, de Florianópolis, de Curitiba. Então isso aí o que é? É qualidade de serviço, tá? Evaldo, muito obrigado, tá certo? E aqui o nosso querido, né, a gente chama às vezes de moleque, né, mas é um moleque de responsabilidade, tá certo? Ao Henry Dantas. O Henry aqui, o filho do Wagner, que também faz um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso, tá? Já foi convidado a trabalhar em uma outra emissora. Olha que legal isso, gente. Quando você faz um trabalho muito bem feito, os convites aparecem, tá? E assim, ele faz isso também voluntariamente, ele faz isso porque o pai dele curte muito isso, o pai dele gosta de tudo isso. Então, Henry, não tenho palavras para agradecer o trabalho que você faz aqui na Top TV On, eu não tenho palavras para agradecer com o carinho que você nos recebe todos os dias aqui, tá? Não só nesse debate, mas como também nos programas normais aqui da Top TV On, sempre com um sorriso no rosto, tá? E sempre nos alegrando, tá? Com as piadas que você faz aqui no ponto, tá certo? Às vezes eu estou aqui falando e você faz as piadas, eu quero rir, mas não posso, tá? Mas muito obrigado, tá certo? E aí, veja bem, gente, tá? Para todo mundo que nos assistiu, eu quero deixar aqui um grande abraço para todos. Mais uma vez, eu espero, tá? Que esse serviço que foi prestado essa semana, tá? Foi esclarecedor, que vocês não tenham dúvida, tá? Mas assim, agora é uma coisa que a gente pede para vocês. Domingo, vá à urna, ou vão até as urnas, né? Faça esse exercício, tá? Porque nós fizemos esse serviço, foi para vocês, tá certo? Então, a todos, né? Até segunda-feira, se Deus quiser, tenham uma boa noite. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora McLucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a McLucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado,
Você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão Maquilussa. Nossa missão é transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso.